Olá, pessoal. Prazer estar de volta aqui em mais uma entrevista especial. Hoje nós temos o prazer de estar aqui com o Leonardo da Eurotech. A Eurotech, uma das maiores empresas do mundo de aditivos na área de nutrição animal. É um grande parceiro aqui nosso, tanto da editora Estilo, né, com as revistas, a revista Pet Food, a revista Reciclagem Animal, a revista Ingredientes e Nutrientes, mas também da FENAGRA, desde a primeira edição da FENAGRA, desde o primeiro, há 15 anos atrás, 16, né, porque o ano passado não teve, então sempre teve presente em nossos eventos. Leonardo, prazer em ter você aqui com a gente para esse bate-papo e estamos muito felizes aqui com a tua presença aqui. Obrigado, Daniel. O prazer é nosso em poder participar e levar um pouquinho de informação sobre o que é a Eurotech, o que a Eurotech está fazendo, tem feito ao longo desses muitos anos de mercado, de conhecimento, de aquisição de expertise e principalmente de diferenciação que traga benefício aos nossos clientes. Meu nome é Leonardo Seibert, eu sou médico veterinário e responsável pela gestão de desenvolvimento de negócios dentro da Eurotech. Ótimo, Leonardo. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer, né? A Eurotech que desenvolve aditivos, né, tecnológicos na área de nutrição animal. E eu queria saber quais são esses aditivos. A nossa gama de aditivos é bastante grande, começando com os produtos para controle de salmonela, então os anti-salmonelas, os antioxidantes, os preservantes de matéria-prima, os acidificantes, os aditivos fitogênicos, os blends de ácidos orgânicos para a saúde intestinal, além de termos também aromas, enzimas e emulsificantes. E a atuação desses aditivos na área de nutrição animal, ela envolve pet food, setor de reciclagem animal, quais são todos os setores que abrange? O foco inicial foi muito em cima de monogástricos da indústria de rendering, né, de reciclagem de subprodutos de abatedouro. Então, os aditivos para esse segmento são uma das fortalezas nossas até hoje, onde a gente tem um market share extremamente expressivo. Mas depois também migrando e estendendo essa linha de atuação para outras espécies, como é o mercado PET, o mercado de água, com camarão e peixe, o mercado de biodiesel e o mercado de grãos. Essas são as principais áreas de atuação nossa ao longo desses muitos anos, sendo que a parte de biodiesel, pet food e aqua mais recentemente incorporados à nossa área de atuação. Leonardo, a Eurotech, que eles façam um pouquinho da Eurotech, assim, quando que ela foi fundada, quanto tempo que ela está no mercado, é uma empresa, hoje está em Santa Catarina, né, a planta industrial de vocês, eu queria que você falasse um pouquinho dos funcionários, o grupo, quanto para quem vende, né, questão de exportação. Legal. A Eurotech foi fundada em 1993, então estamos com 27, já indo para 28 anos de atuação no mercado nacional. E ao longo desse período todo, conquistando um espaço, como eu já comentei, muito expressivo na área de rendering, de reciclagem de produtos animais. Um dos focos de trabalho que foi traçado na Eurotech desde a fundação dela, e é algo que diferencia muito a nossa empresa
em relação ao mercado é a oferta constante e evolutiva, vamos chamar assim, de ferramentas de diferenciação. Essas ferramentas começaram de uma forma muito simples, com o fornecimento de, basicamente, equipamentos de dosificação, no início bastante simples, eles foram evoluindo e se tecnificando ao longo do tempo, até nós chegarmos a controles mais efetivos em tempo real, com monitoramento remoto acoplado ao sistema de dosificação, que permite ao cliente ter um controle muito completo, muito rápido e muito efetivo sobre todos os produtos líquidos que estão sendo aplicados na sua planta de produção, seja rendering, seja fábrica de ração. E, paralelamente a isso, se criaram outros aplicativos, como o portal do cliente, no qual o cliente tem, em tempo real também, acesso às fichas técnicas, fichas de segurança, movimentação de compra de produtos, laudos de análises laboratoriais, todos os reportes de visitação técnica ou da qualidade ficam acessíveis e disponíveis nesse portal do cliente, podendo, no caso de uma auditoria, por exemplo, ser algo muito conveniente, porque permite mostrar para o auditor, que o nosso cliente mostre ao auditor o documento solicitado e, ao mesmo tempo, se desejar imprimir ou fazer um uso diferenciado, ele consegue, então, atender plenamente as demandas, nesse caso, de visitas de clientes ou mesmo de auditorias. O desenvolvimento de parcerias ao longo desse período também foi importante, tanto com fornecedores como com algumas outras empresas que nos trouxeram e agregaram produtos importantes na nossa linha. Muito recentemente, mas já uma iniciativa que iniciou há vários anos atrás, se desenvolve a nossa expansão para outros países. A Argentina é um case de sucesso importante para nós, mas também parceiros que nós temos na Tailândia e que nós temos também na Espanha, México e outros países, vem a compor um plano de expansão bastante consistente, bastante importante dentro da Eurotech. Em muitos outros países a gente está em negociação, expandindo, principalmente para o mercado latino-americano. Eu tenho percebido aí ao longo desses anos, né, tenho viajado bastante em feiras internacionais, né, do setor de nutrição animal, e a Eurotech sempre está com stand lá, né, um stand bonito, aliás. Então, eu vejo que vocês estão em tudo quanto é lugar do mundo, né, vocês estão sempre lá prestigiando as feiras. O objetivo é justamente esse, mostrar a nossa presença, e a Eurotech tem uma ferramenta ou ferramentas que causam verdadeiro encantamento dos clientes por onde a gente anda. E isso é muito impressionante porque envolve, eventualmente, setores que não têm nem a ver com nutrição animal. Quando a gente apresenta ao mercado nossas ferramentas, principalmente de monitoramento remoto, nosso RMS, as pessoas ficam encantadas por entenderem que é possível ir muito mais além de uma simples informação de aplicação e de dosagem, mas o acesso a histórico de uso de produtos, variação na dosagem, oscilações de produção, enfim, é muito mais do que um simples controle de aplicação de produto, e sim um sistema que permite monitorar em tempo real, à distância, totalmente independente, as ações que estão sendo executadas nas diversas unidades que podem compor o nosso cliente. Isso é uma conveniência muito grande e um grande ganho, um grande diferencial que a Eurotech, dentro do portfólio de ferramentas, desenvolveu. Certo. Eu tenho acompanhado até aí a divulgação de vocês, né?
acho que é do Eurocontrol, né? 4.0, né? Exatamente. E Exatamente. eu tenho acompanhado uma divulgação muito boa de vocês, né? E queria que você explicasse um pouquinho mais detalhado, né? Como que funciona isso. Eu acho que foi lançado o ano passado, né, Leonardo? Já faz um pouco mais Um tempo que pouco nós mais? lançamos o sistema, primeiro numa versão mais básica, até chegar nesta versão bastante completa do Eurocontrol 4.0. Então, hoje nós temos um delay entre a geração da informação, ou seja, o produto sendo dosado no nosso cliente, até chegar o sinal mostrando a dosificação, são 4 segundos no máximo de delay entre a aplicação e a informação estar disponível. E hoje já é possível a gente fazer e definir alterações também à distância, e o principal, o nosso sistema tem um sistema de alarme, o Eurocontrol contempla também alarmes que são emitidas notificações para aquelas pessoas definidas dentro do nosso cliente e que vão receber, então, uma sinalização caso haja falha de dosagem, interrupção de dosagem ou algum problema com o sistema de dosificação. Nós temos do lado da Eurotech técnicos disponíveis full-time, acompanhando qualquer evento, qualquer irregularidade que tenha, fazendo a resolução no menor tempo de resposta possível, dando ao cliente a garantia de manutenção da dosagem conforme objetivado nos projetos que a gente apresenta a cada cliente de forma bastante customizada. Leonardo, E falando um pouco. o complemento dele, então, do Eurocontrol, faz parte desse pacote o monitoramento remoto e o acesso ao portal do cliente. O portal do cliente, para melhor exemplificar, o ideal seria demonstrar um pouco mais, mostrar na tela algo mais consistente. Mas essas informações que eu mencionei, principalmente as de demanda e aplicação, elas podem ser selecionadas por produto, por linha de produção do cliente. Então, área úmida, área seca, que produto eu estou aplicando, é o anti-salmonela, é o antioxidante, qual produto está sendo usado naquele momento, ou quais produtos, e posso isolar dentro da apresentação gráfica, produto a produto, ou o uso de todos eles ao longo do tempo, o número de horas, o número de dias ou de semanas que eu selecionei para avaliar como período. Quanto menor o período selecionado, tanto maior vai ser o detalhamento de dosagem. Mas, normalmente, se opta por fazer análises um pouquinho mais extensas, com períodos um pouco mais abrangentes, que nos dão uma visão muito clara da continuidade e da regularidade da aplicação. Mas qualquer período pode ser definido para avaliar a funcionalidade do aplicativo. Leonardo, falando um pouquinho agora do mercado, né, em geral, nós temos aí o mercado de pet food, o ano passado, né, em 2020, devido até à pandemia, teve um crescimento muito expressivo de 12%, né, no mercado pet em geral. E esse ano, na semana passada, né, a própria Bimpet soltou a notícia aí que está sendo esperado um crescimento maior ainda para 2021, podendo chegar até a 13% de crescimento. É um crescimento muito expressivo e muito bom para o setor, né? O setor de reciclagem animal também é um setor que se organizou muito nos últimos anos e também com números expressivos, né, de crescimento, um setor que investiu muito em tecnologia, em máquinas, equipamentos e muito conhecimento, né? O setor hoje tem muito conhecimento técnico.
Então, eu queria que você falasse assim do geral, como que você vê toda uma visão de tudo isso aí que vem acontecendo, que é muito bom para o Brasil e muito bom para o nosso segmento. Sem dúvida. O mercado pet realmente é um mercado bastante surpreendente, seja em termos de crescimento, seja em termos de demanda de produtos. Cada vez mais existe uma tendência de o tutor, o proprietário do pet, tratá-lo quase como alguém da família propriamente dito. E isso leva a uma exigência e a um compromisso de fornecimento de produtos de qualidade cada vez mais elevado. Então, hoje, dá para traçar quase um comparativo. O tutor do pet, ele vai demandar para o seu pet algo muito semelhante em termos de qualidade nutricional, de restrição a alguns aditivos químicos e assim por diante, que ele exige na alimentação dos seus filhos ou na sua própria alimentação. Isso é bastante desafiador, mas é totalmente em linha com o que a Eurotech traça em termos de ter produtos cada vez mais com um apelo e uma composição efetivamente o mais natural possível. Então, não só no mercado PET, que cresce realmente numa velocidade muito grande, muito expressiva e muito consistente, mas acontece também com outras espécies, onde tanto as exigências internacionais de importadores são cada vez maiores e mais restritivas, como o próprio mercado interno nosso cada vez mais cria uma consciência e um desenho de demandas que ele acaba por exigir de quem é o fornecedor de proteína para a sua família. Então, realmente, o mercado cada vez mais exigente, exigindo criatividade das empresas, mas esse sempre foi também um dos nossos diferenciais, buscando ir além, buscando criar novos produtos que atendam plenamente às demandas globais e às demandas internas do Brasil. Uma das características que a gente tem aqui é procurar se antecipar a tendências que a gente acredita que vão ocorrer ao longo do tempo. E isso nos dá tempo de desenvolver produtos adequados com essas tendências, testar esses produtos, validar esses produtos e chegar ao mercado com produtos finais muito bem elaborados, testados e comprovados. Esse é o objetivo sempre da nossa área de pesquisa e desenvolvimento, de traçar um paralelo com o que se vê em termos globais, o que se vê em termos de exigências internas no mercado, e isso nortear a nossa linha de pesquisa e desenvolvimento. Essa questão de pesquisa, né, desenvolvimento, tecnologia, como que você vê assim os produtos hoje que são feitos aqui no Brasil, esses aditivos, né? Eles estão num nível superior do que Estados Unidos e Europa, ou estão equivalente, inferior, ou como que você analisa isso? Muito boa questão. Nós estamos par e passo com os países mais desenvolvidos do mundo em termos de tecnologia, desenvolvimento e validação de produto e de controles e qualidade. Qualidade é um ponto que para nós é fundamental, mas fundamental no sentido de o que eu posso fazer além de um bom controle para oferecer o produto mais seguro, com melhor rastreabilidade e com a melhor efetividade possível ao meu cliente e ao cliente final, ao cliente do meu cliente, ao consumidor da proteína animal de suínos e aves, por exemplo, que foram tratados com os nossos aditivos. E
Dentro dessa visão, nós começamos já há alguns anos atrás os processos de certificação da Eurotech, começando com boas práticas de fabricação, evoluindo depois para o GMP Plus, chegando ao ISO 22000, chegando agora recentemente à certificação ALAU e já com planos de novas certificações que nos tornem cada vez mais par e passo com as tendências dos países mais exigentes do mundo. Esse é o nosso objetivo, oferecer dentro do Brasil, por uma indústria localizada na Grande Florianópolis, na cidade de Palhoça, o melhor que se pode em termos de qualidade, segurança, rastreabilidade e inovação. Leonardo, hoje em dia, muito, principalmente no segmento pet food, né, mas em outros também, muito estão se falando sobre aditivos naturais, né? A nutrição natural, aditivos naturais. O que seria exatamente esses aditivos naturais? Muito bom. Nós temos uma gama de produtos que se pode trabalhar cada vez mais com apelo natural. Então, vai desde antioxidantes que se incluem componentes naturais, substituindo antigos componentes, mudando realmente a formulação e evoluindo muito nesse sentido, mas também, não só na área PET, mas principalmente focado em monogástricos, em suínos e aves, produtos que venham a ser um substitutivo aos antimicrobianos promotores de crescimento, como é o caso dos blends de ácidos orgânicos e dos produtos fitogênicos. Esta é uma grande tendência mundial, com o slogan One Health, que é usado à exaustão em todas as partes do mundo, mas que busca essencialmente uma redução de uso de antimicrobianos, promotores de crescimento e mesmo outros antimicrobianos usados na rotina médico-veterinária, substituindo eles por produtos que tragam uma saúde intestinal maior e, com esta saúde intestinal maior, tendo uma saúde holística, uma saúde completa também maior nos animais. Esse é um caminho que não tem volta, uma tendência que é global e que vai continuar existindo por muito tempo. E eu acho que é louvável. Começou há muitos anos atrás com o uso prudente de antimicrobianos, de antibióticos, várias empresas com diferentes apelos, que eram antigas e tradicionais fornecedoras de antimicrobianos, indo para um uso prudente, um uso cada vez mais controlado, o Ministério da Agricultura também pressionando e trazendo um reforço para essa onda natural, até que se chegasse às melhores alternativas que, na nossa visão, para o segmento de monogástricos, são justamente os blends de ácidos orgânicos, os fitogênicos ou a combinação de ambos. Bom, uma outra pergunta que eu queria fazer, ainda falando dos aditivos, né, que são usados na nutrição, queria que você falasse um pouquinho da importância, né, que os aditivos têm dentro da formulação da nutrição animal, né? E se existe algum resultado assim que fala do custo-benefício no uso dessa tecnologia. Legal. Falando de benefício ou o que os nossos produtos trazem para a comunidade em geral, para o consumidor final, para o meio ambiente em si e assim por diante, daria para discorrer talvez uma hora sobre isso, porque os benefícios são muito grandes. Eu acabei de falar nessa substituição alternativa
dos produtos com apelo natural, blends de ácidos orgânicos e fitogênicos, substituindo antimicrobianos e, com isso, quebrando uma tendência de resistência a antimicrobianos, seja em animais, seja em humanos, mas no segmento de rendering, por exemplo, a redução do impacto ambiental poluente dos resíduos de abatedouros tratados com ativos é algo muito grande, uma extensão realmente difícil de imaginar se não parar para pensar sobre quanto se abate de suínos, de aves, de bovinos diariamente e o quanto isso geraria de produtos que saem dos abatedouros. Esses produtos, a gente viabiliza o uso da maioria deles, dessas matérias-primas que acabam saindo do sistema de abatedouro, trazendo ele e preservando ele e dando qualidade, chegando, então, até a nutrição de monogástricos com um alimento muito bem preservado, com as características organolépticas e nutricionais preservadas, sendo um alimento de altíssima qualidade que antes poderia ser visto como um rejeito. Paralelamente, quando se fala em segurança alimentar, não é possível imaginar controle de salmonela, por exemplo, ou de outras enterobactérias, mas salmonela, que é a que mais se escuta falar com frequência sobre casos de salmonela, controle de salmonela, positividade de salmonela, não se poderia imaginar um controle efetivo de salmonela sem o uso de aditivos. Então, esse segmento, a segurança do alimento das agroindústrias processadoras de proteína, realmente seria impossível para eles fazerem um controle do abatedouro para dentro. Se a gente não tiver todo um controle prévio em toda a cadeia, realmente seria impossível a gente ter uma situação tão controlada como temos hoje no Brasil e na maioria dos países em termos de salmonela. O mesmo vale para a preservação permitida pelos antioxidantes, pelo uso dos antioxidantes. O antioxidante, ele não melhora propriamente a qualidade daquela matéria-prima, mas ele preserva a qualidade inicial. Então, se eu saio com uma qualidade inicial boa, eu uso o aditivo e eu consigo chegar até o processamento dele com uma qualidade preservada. E isso, por si só, são esses três elementos que eu citei, somados, são, digamos assim, de grande e muito relevante impacto para a sociedade como um todo. Eu não teria um cálculo para mostrar agora sobre retorno de investimento, mas é algo que se tem também, cálculo, só não trouxe aqui. Leonardo, e os gargalos, os desafios do setor de nutrição animal? Como que você vê isso? Os desafios são qualidade crescente, rastreabilidade e redução e otimização de custos. Atualmente, redução e otimização de custos é um desafio extremamente alto face aos altos preços dos insumos, dos grãos que a gente tem hoje. Então, esse é um dos grandes desafios. O outro desafio é produtividade com qualidade. Produzir cada vez mais, mantendo um padrão de qualidade assegurado e tendo rastreabilidade, são dois dos grandes desafios que as agroindústrias têm. Isso é válido tanto para o alimento cujo consumidor final é humano, quanto para aquele cujo consumo vai ser por animais,
seja PET, seja monogástrico. Mas manter essa qualidade, uma rastreabilidade e, principalmente, sendo econômico, isso é desafio muito grande atual. Não é um desafio novo, mas é um desafio cada vez mais crescente. Atender um mercado PET cada vez mais seletivo é um desafio, mas esse desafio a gente tem que ver ele em toda a cadeia também. Quando eu produzo proteína para consumo humano, eu tenho uma preocupação altíssima, mas quando eu produzo alimentos para os animais, eu tenho que ter o mesmo nível, muito em linha com o que é feito na alimentação humana, na alimentação animal também. Ótimo. Leonardo, a gente está aí na fase final agora aqui do nosso bate-papo, né? Então eu queria deixar agora um espaço em aberto, livre para você falar, alguma coisa que eu deixei de perguntar, que eu esqueci, alguma novidade que você quer contar aqui para os nossos seguidores. Então está um espaço aberto aqui para você. Legal. Eurotech, o desafio nosso desde a fundação da Eurotech é inovação constante, ir além sempre e foco no cliente do nosso cliente. E essas linhas mestras nos levam a uma busca de diferenciação, um eterno compromisso de encantar o cliente com aquilo que nós estamos oferecendo, muito mais ou muito além de uma simples solução para controle de salmonela, muito mais do que uma solução antioxidante, muito mais do que as soluções que o nosso produto entrega. Mas o compromisso Eurotech de ir além, de oferecer aplicativos cada vez mais convenientes, controles que realmente deem tranquilidade para o nosso cliente, são os grandes desafios e as grandes premissas que a gente busca dia após dia internamente na Eurotech. A premiação que nós obtivemos da ABDI recentemente em relação ao nosso Eurocontrol, onde ele é totalmente alinhado com os demais controles do cliente, onde se fez a implantação do sistema, mostram o grau de compromisso que nós temos e o quanto se respeita essa premissa de ir além, de buscar entregar algo que seja útil e inovador para cada um dos nossos clientes. Ir além é um compromisso extremamente desafiador, porque ele nos puxa dia após dia para um patamar mais alto. Quando se iniciou a busca pelas certificações, essa era uma certeza e um objetivo Eurotech. Puxar a régua para cima e puxar a nossa qualidade, a nossa operação, a nossa produção, toda ela para um patamar cada vez mais elevado. E isso se conseguiu. Isso se observa muito claramente no dia a dia, quando a gente cada vez mais nota que a cada auditoria nós temos mais tranquilidade, mais certeza de estar oferecendo o nosso melhor, produzindo o nosso melhor, dentro do que é exigido e muito além do que é exigido em termos de qualidade, segurança e rastreabilidade. Esses são os nossos grandes diferenciais, esse é o nosso grande desafio. Quando se fala na Eurotech ir de palhoça para o mundo, e a gente fala muito em ir de palhoça para o mundo, isso é um desafio bastante grande. Nós temos aqui muita qualidade, nós temos muitas empresas de tecnologia, mas nós somos a única empresa do nosso segmento de feed additives aqui na região. Buscar, então, complementar
uma empresa que tem esse foco de ir além, de ir para o mundo e de surpreender sempre o cliente, trazendo profissionais de diferentes regiões, polarizando para a Eurotech e procurando alocá-los não só na matriz, mas também em cada regional em que nós atuamos. Esse é o nosso jeito de estar presente, estar junto e oferecer o nosso melhor para o nosso cliente, sempre com aquele compromisso de resposta em tempo recorde e em antever potenciais desafios ou problemas que poderiam ocorrer, oferecendo já uma solução antecipada. Esse é o grande desafio. Obrigado pelo bate-papo, foi muito legal, foi muito esclarecedor, foi muito bom. Queria agradecer mesmo aí o aceito do convite aqui e mandar um abraço também para o meu amigo Guilhermo. Guilhermo é um grande amigo, grande parceiro. Ele, não sei se você sabe, mas ele foi um dos grandes responsáveis pela FENAGRA ter esse crescimento da FENAGRA. Eu lembro que quando a gente fez muitos anos em São Paulo, ele me chamou de lado e falou: Daniel, nosso público está fora de São Paulo, tenta fazer a feira uma vez fora de São Paulo. E realmente foi quando tirou de São Paulo, foi quando a FENAGRA começou a crescer, né? Então, eu sempre converso com ele sobre isso, né? Da importância que ele tem, não só como expositor, mas também como um amigo, né? Dando esse toque. Então, eu agradeço muito ao Guilherme por tudo isso. O Guilherme, com esse eterno desafio dele de não se conformar com o status quo das coisas e buscar sempre ir além, e isso é um mantra mesmo para ele, ele acabou sendo uma peça fundamental em muitas iniciativas, como é o caso da FENAGRA, como é o caso da Associação Brasileira de Reciclagem Animal, a ABRA, como é o caso de diversas outras iniciativas em que o Guilherme foi, vamos dizer assim, um pivô ou uma peça muito importante para a estruturação e para o crescimento dessas iniciativas. Que bom. Gente, eu vou encerrando aqui, que nós temos só mais um minuto aqui que eu estou vendo. Então, legal. Mandar um abraço para todos. Pessoal, quem gostar, curtir aqui, dá um like aqui. E essa entrevista está em todas as nossas mídias sociais, significa YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, e no site da Editora Estilo, e na própria newsletter também estamos divulgando. Gente, muito obrigado. O nosso obrigado também, foi um prazer participar, Dani.